Apocalipse, capítulo de número 2. O Senhor quer uma igreja em chamas. O Senhor quer uma igreja em chamas, acesa pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Ei, aquele primeiro amor, aquela chama da tua conversão, hoje o Senhor vai reacender de novo na tua vida. Hoje o Senhor vai trazer de volta aquela paixão do primeiro encontro. Hoje Deus vai trazer vidas aqui. A lembrança de como era no primeiro amor vai voltar a queimar de novo. Vai voltar a queimar de novo. Ei, você vai voltar a incendiar a presença do Espírito. Há uma escolha. Há uma escolha. Há uma escolha. Eu escolho queimar a presença do Espírito Santo. Eu escolho queimar a presença do Espírito Santo. Eu escolho viver na dependência dele. Eu quero ser que nem Paulo disse: ei, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e em igreja. Deus quer direcionar a tua vida. Deus quer direcionar a tua vida. Deus quer salvar a tua casa. Deus quer salvar você. Deixa ele guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo queimar dentro de você. Aleluia. Capítulo 2. O Espírito Santo de Deus. Hoje é um daqueles dias que dá vontade de sair correndo, fazer umas 4 voltas na quadra. Levar um pouco essa energia do Espírito Santo e correr. Só que essa é uma chama que não apaga. A Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, os medrosos ficaram corajosos, eles estavam escondidos até o Espírito Santo descer sobre eles. Quando desceu, eles foram para a praça. Ei, é isso que o Senhor quer fazer. Ei, a igreja do Senhor não é para estar escondida, é para estar caminhando, é para ir aonde o Espírito Santo manda ir. A igreja do Senhor é para fazer a obra do Senhor na face dessa terra. Ei, se até hoje você estava se escondendo, eu quero dizer para você: a partir de hoje o Espírito Santo vai sair de você de uma maneira tão grande que você vai sair queimando na presença dele e dizendo para cada criatura: ei, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Escreve a quem? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Você tem motivo para dar glória a Deus. Você tem motivo para queimar a presença do Espírito. Você tem motivo. Jesus Cristo derramou sangue por você. Você sabia? Ele derramou sangue por você. Jesus Cristo derramou. Ele derramou o sangue da cabeça dele. Sabe para quê? Para que quando aquele tormento viesse sobre a mim e sobre a tua mente, o sangue de Cristo pudesse purificar de todos os tormentos. Ele também sangrou pelas suas mãos. Ei, para que as obras das suas mãos que foram feitas em maldade e iniquidade possam ser purificadas pelo precioso sangue do Senhor. Ei, Jesus sangrou também pelos seus 2 pés, para que o teu viver diário seja santificado pelo sangue precioso de Cristo. Sangrou também das suas costas, depois que ele foi açoitado
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem é o anjo da igreja? Aquele que se refere? Pastor. É o pastor. Isso diz quem? Aquele que tem na sua destra as 7 Estrelas. e as 7 estrelas são os pastores. O que o Senhor está dizendo na sua palavra? Que Ele tem o controle dos pastores da sua mão. Todos os pastores? Não. Os pastores que Ele chamou. Os evangelistas que Ele chamou estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Os mestres que Ele chamou estão nas mãos do Senhor. Os apóstolos que Ele chamou estão na mão do Senhor. Aleluia. Porque a palavra me diz que existia uns que eram apóstolos, mas eles olharam e disseram: ei, vocês são mentirosos. Tem muitos apóstolos, pastores, mestres, tem muitos que se levantaram aí dizendo: eu sou, ei, eu não sou nada, eu vivo e presto a minha vida para aquele que é verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou apenas alguém que pela misericórdia Ele escolheu para levar o evangelho dele a toda criatura. Ei, nós somos escolhidos, chamados. Olha o que Ele diz: eu passeio no meio da minha igreja. Ele diz assim, ó, que anda pelo meio do quê? Dos 7 e os castiçais estão na igreja. Mas que tipo de castiçal está escrito na tua palavra aí? Ouro. Castiçal de? Ouro. Você é preciosidade para Deus. Aleluia. Glória a Deus. É de ouro. Aleluia. O castiçal é de ouro. Ele está dizendo: ei, vocês têm valor. Eu controlo os pastores, o anjo da igreja está na minha mão, mas eu passeio no meio da minha igreja. Eu passeio no meio dos castiçais de ouro. Eu passeio no meio daqueles que eu chamei e que para mim têm valor, são preciosidades. Não deixa Satanás dizer para você o contrário. Você é preciosidade. Ai, pastor, não sou. Se não fosse, Ele não tinha pago o preço de sangue da cruz do Calvário pela tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Só que castiçal precisa de algo para ter sentido. Castiçal precisa de chama. O castiçal, para ter sentido, ele tem que estar aceso. Olha o que o Senhor vai dizer. Aleluia. Eu sei das tuas obras. Abre a tua Bíblia e acompanha comigo. Também sei do teu Trabalho. e da tua. Perseverança. Aleluia. E que não pode sofrer os maus e pusesse a prova os que dizem ser apóstolos. Dizem ser, mas não são. Formado por homem, não é. Chamado por Deus, é. Porque Ele diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele chamou um povo para salvar, mas escolheu Moisés para liderar. Chamou um povo para salvar, mas escolheu Arão para ser sacerdote. Bem, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ei, o Senhor está dizendo claramente aqui: eu conheço a tua vida, o teu levantar, o teu deitar, o teu acordar, tudo está nas mãos do Senhor. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Eu conheço a tua paciência, a tua perseverança. O Senhor está dizendo aqui para a igreja: eu passeio no meio da minha igreja, que para mim é um castiçal de ouro, mas eu conheço a obra da minha igreja, eu conheço o trabalho da minha igreja, eu conheço a perseverança da minha igreja. Ele está dizendo: ei, eu tenho controle da tua vida, nada que tu fazes está oculto aos olhos do Senhor. O Senhor consegue olhar e ver todas
Olha o que ele diz: eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua perseverança, a tua paciência. Eu também sei que não pode sofrer os maus e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, na verdade não são, e tu os achastes mentirosos. Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja? A igreja tem uma grande missão na face da terra. O castiçal só tem sentido se ele iluminar. O castiçal não foi feito para enfeitar, não, ele foi feito para iluminar. Você é um castiçal de Deus, você foi feito para iluminar. E aonde você entrar, a força das trevas tem que recuar. Aonde tu entra, a escuridão vai embora. Porque há algo em você, o Espírito Santo de Deus, que brilha na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. O que acontece? O Senhor está falando para a igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua paciência, eu sei que tu colocaste à prova os que dizem ser, mas não são. É uma missão da igreja. Aleluia. A igreja que tem que olhar, está pregando a verdade, está sendo verdadeiro no que está dizendo. Eu estou vendo os sinais dessa igreja. Se eu estou vendo tudo isso, então eu estou num lugar onde o anjo está nas mãos do Senhor. Aleluia. Oh, glória. É a igreja que tem que olhar, é a igreja que tem que observar. Aleluia. Eu vi que vocês olharam e detectaram que eles eram mentirosos. Ou seja, o Senhor está dizendo: todas as qualidades de vocês eu conheço. No versículo 3 diz: e sofreste e tens, e trabalhaste pelo meu, e não. O Senhor, Ele quer uma igreja que brilhe, que ilumine, que trabalhe. Ele quer olhar para a obra das nossas mãos. O que nós temos para apresentar para Ele? O que nós temos para apresentar para o Senhor? Nós queremos que o Senhor nos apresente, mas nós não temos nada para apresentar muitas das vezes. Nós pedimos ao Senhor que nos dê sinais, que faça milagres, mas nós temos o que para oferecer a Ele? O que temos ofertado ao Senhor? A nossa oração é bem para nós. O nosso louvor é bem para nós. Ele quer ver o nosso trabalho. Ele quer ver nós não nos cansar. Ele quer ver nós perseverar. Ei! Quando o homem estava solitário naquela noite do terremoto, a Bíblia diz que o terremoto veio, as portas se abriram, e ele pregou para o carcereiro. Ele pregou para o carcereiro, a família do carcereiro se converteu, ele batizou toda a família do carcereiro. Sabe como é que estava Paulo? Com as costas em carne viva sangrando. Ele estava com as costas em carne viva sangrando, machucado da surra que ele tinha levado. Mas isso não impediu Paulo de pregar o Evangelho, isso não impediu Paulo de converter pessoas, isso não impediu Paulo de batizar pessoas, isso não impediu Paulo de fazer a obra do Senhor. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que então o carcereiro lavou as costas dele. Depois disso, o carcereiro ofereceu uma janta para ele. Eu quero dizer para você: fica tranquilo. Se as suas costas estão sangrando, trabalha. Se as suas costas estão sangrando, prega. Se as suas costas estão sangrando, continua fazendo a obra do Senhor, continua indo na igreja, porque o Senhor vai mandar lavar tuas feridas e o Senhor vai mandar fazer um banquete para você na presença dos meus inimigos. Aleluia! Santo Espírito de Deus, recebe a oração de um povo que te ama. Versículo de número 4. Agora tem algo. Tenho, porém, Contra ti. que deixastes o teu primeiro Amor. ou a tua primeira caridade, mas eu prefiro o teu primeiro amor. Deixastes o teu primeiro Amor. Aleluia. Quem é casado aqui sabe. Logo que conhece, logo que se apaixona, logo que casa. Meu Deus.
Tudo que eu quero é estar em casa, nos braços da minha amada. Tudo que ela quer é estar em casa nos braços do seu amado. Mas depois tem a rotina. Depois já não é mais novidade. Com o tempo vai esfriando. E muitos casamentos acabam. O nosso relacionamento com o Senhor não é diferente. Quem aqui se lembra de como era no início? Quem aqui se lembra de como era no início? Oh Deus. Eu quero que você comece a refletir sinceramente nos seus olhos mesmo. Quem aqui se lembra do primeiro momento, do primeiro encontro com Jesus Cristo? Quem aqui se lembra quando sentiu pela primeira vez a presença do Espírito Santo? Quem aqui se lembra da primeira vez que derramou lágrimas na presença do Senhor, chorando, reconhecendo que era um pecador, reconhecendo o quão grande e misericordioso era Deus? Quem aqui se lembra que não aguentava mais esperar para o culto começar de novo? Quem aqui não queria que o culto terminasse, porque não queria sair da presença dele? Quem aqui lembra desse momento? Quem aqui se lembra do quanto era bom estar na casa do Senhor? Quem aqui se lembra do quanto era bom passar orando horas e horas? Quem aqui se lembra, mesmo sem entender, pegava a Bíblia e lia todo dia? Quem aqui se lembra de quando olhava alguma coisa nas redes sociais, qualquer coisa que tivesse o nome de Jesus Cristo, ia parar e ia ler completamente? Quem se lembra desse momento? Quem se lembra disso no seu passado? O Senhor trouxe a igreja aqui hoje para dizer: eu vou reacender essa chama de novo, eu vou fazer você se apaixonar por mim de novo. O casamento não pode acabar, o casamento não pode acabar por causa da rotina. O casamento tem que ser alimentado, e o Pai, o noivo, está aqui hoje para alimentar você e encher a presença do Espírito Santo. Você vai voltar a queimar de novo, você vai voltar a queimar de novo na presença do Todo-Poderoso. Só quem crê dá glória a Deus bem alto aí. É para ti, Senhor, recebe como adoração. Oh Deus. Olha o que ele diz no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde você estava num patamar bem alto. Você caiu. Lembra-te de onde, não aonde, de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. O Senhor está pedindo para pessoas lembrar de onde caíram. Oh Espírito Santo de Deus, busque na sua memória aonde você estava, em que nível espiritual você estava quando você caiu. Ele não derrubou. Somos nós que caímos. Ele continua nos amando com a mesma intensidade. Ele continua clamando ao Pai pela minha e pela tua vida. Ele não mudou. Ei, Ele não mudou, Ele não vai mudar. Ele te ama. Você é importante para o Senhor. Ele foi para a cruz pela tua alma, pela tua vida. Você é um castiçal de ouro para o Senhor. Aonde foi que você estava quando caiu? O que foi que fez você esfriar? Por que é que você já não ora como orava? Por que é que você já não chora mais na presença dEle? Por que é que você já não anseia mais estar com Ele? Ele não mudou. É um casamento. Você é noiva. Ele é noivo. Eu sou noiva. Ele é noivo. E Ele quer casar. Somos nós. Somos nós que esfriamos. Por que você esfriou? Por que tanto faz? Por quê?
Eu tento imaginar, e às vezes eu fico pensando em Jesus chorando diante do Pai. Quando o Pai quer levantar e punir alguém, Jesus diz: não, Pai, eu fui para a cruz por esse também. Eu fui para a cruz por esse também. Eu derramei meu sangue por esse também. Ele morreu da pior maneira que podia alguém morrer. Ele morreu no meio bandidos eram mortos daquela maneira, os piores bandidos eram mortos daquela maneira, não existia pior bandido que aqueles. E Jesus Cristo foi lá e se equiparou a eles, sendo inocente, para dizer para a igreja: ei, para mim toda alma é importante. O bandido que você quer ver morto, Deus quer ver salvo. O traficante que você quer ver morto ou preso, Deus quer ver salvo, transformado. O Senhor está perguntando: ei, aonde foi que tu estavas quando caíste? Lembra-te disso, Senhor, e faça o que, igreja? Arrependa-se. O que diz aí na frente? Arrependa-se. Lembra-te de onde caíste e faz o quê? Pratica as primeiras. Ah, meu Deus. Arrepende-te. Primeiro lembra o que foi. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Hoje Deus vai fazer algo muito lindo. Ele está fazendo. Tem pessoas aqui que quando esse culto terminar vão ir para casa e vão começar a refletir, o Espírito Santo vai tomá-las. E elas vão voltar a queimar de novo na presença do Espírito Santo. Elas vão voltar a ansiar de novo pela obra. Elas vão voltar a ansiar de novo por estarem nos cultos. Arrepende-te. Sabe por quê? Olha o que ele diz. Oh Deus. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu. Se não, a igreja continua, mas um castiçal é. Eu vou tirar de você. Eu vou tirar de você. Ele está falando. Se ele está avisando é porque ele não quer fazer. Ele não quer fazer, Macabe. Ele está dizendo: ei, arrepende-te, porque senão eu vou vir e vou tirar de ti o teu castiçal. Eu vou tirar de ti a presença do teu Espírito. Eu vou me afastar. Você é um castiçal. Só que castiçal só tem sentido se tiver uma chama nele. E o castiçal tem 7 braços. Número 7 é a imperfeição de Deus. O Senhor quer te ver plenamente aceso na presença dele. Totalmente aceso, totalmente. Tem pessoas que precisam voltar, precisam lembrar onde estão. Quando a gente namorava, tinha regras, pelo menos na minha época. Tinha horários que tu deveria respeitar. Só que tu ficava olhando para o relógio, torcendo que o relógio parasse. Porque tudo que tu queria era ficar na presença da pessoa amada. Por que agora o culto começa e a gente começa a olhar no relógio?
Tomara que termine logo. A paixão foi embora. A paixão foi embora. A paixão foi embora e a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. A paixão foi embora e a culpa não é do Senhor, a culpa é da igreja. Se nós viemos no culto e ficamos olhando o relógio, tomara que termine. Até que horas vai isso, meu Deus do céu? Ei! Se você não consegue ficar 3 horas, 2 horas num culto, na presença de Deus, você quer ir para a eternidade, ficar a eternidade toda na presença de Deus? Há algo errado. A igreja precisa voltar à sua essência. A igreja precisa voltar à sua essência, a queimar de novo. O Senhor diz que você, eu, somos castiçais. E castiçal de latão, não de ouro. Porque você é importante para Deus, você é importante para Deus, você é importante para Deus. Você é alguém importante para Deus. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário pela tua alma, pela tua vida. Tudo que Ele quer é transformar a tua vida. Tudo que Ele quer é se mover dentro da tua casa. Tudo que Ele quer é que todos os milagres e bênçãos que Ele tem programado se cumpram e te alcancem. A Bíblia diz que Ele nos gerou nele antes da consumação dos séculos. Ele já tinha projetado cada um de nós aqui. Só que Ele também diz a sua palavra. Teus olhos não viram, os ouvidos não ouviram. A tua mente não consegue imaginar o que eu tenho preparado para você. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu te gerei, eu já preparei. Por que não alcança? Porque eu decido viver a vida do meu jeito. E não é do meu jeito. Se eu olhar no caminho do Senhor, as bênçãos vão me seguir, vão me alcançar. O que Deus tem preparado para a tua vida está condicionado a andares nos caminhos do Senhor. Hoje a igreja está voltando ao primeiro amor. Eu creio que essa igreja hoje está voltando ao primeiro amor. Vai queimar de novo. Vai queimar de novo. Hoje a igreja vai queimar de novo na presença do Espírito Santo. Hoje a igreja vai pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu saí da tua presença. Foi eu quem saí. Mas hoje eu quero voltar a ser. Hoje eu quero voltar a queimar a tua presença. Olha só o que diz no versículo de número 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. A igreja do Senhor, ela tem que saber se posicionar. O mundo lá fora pode dizer o que quiser. Eu e você dizemos o que está na palavra. Vivemos o que está na palavra e somos o que está na palavra. E podemos o que está na palavra. A igreja do Senhor foi chamada para viver essa constituição chamada Bíblia. Esta aqui é que rege. Esta palavra que rege a igreja do Senhor. Portanto, para nós não existe politicamente correto. Para nós não existe todo mundo faz. Não. Para nós existe uma palavra. Uma palavra. Ele diz aqui, ó: vocês não aceitam, vocês rejeitaram, em outras palavras, as obras dos nicolaítas. Eu também rejeito. Devemos nos posicionar, igreja. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver o que Deus quer. Quando ele estava repreendendo a igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, Paulo elogiou a igreja. Poucos anos depois, o Senhor está repreendendo a igreja que Paulo elogiou. Sabe por quê? Porque a vida com Deus, ela é uma permanência, é uma continuação. A vida com Deus é: eu creio hoje, eu creio amanhã, eu creio depois de amanhã, eu creio eternamente. Que Deus é Pai, Jesus é Filho e o Espírito Santo é o Consolador, aquele que Deus enviou e habita em mim e em você. Nós precisamos crer. E nós precisamos ter uma vida íntegra na presença do Senhor. Ele diz: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, mas vocês têm um monte de qualidade, e eu sei todas elas. Mas por causa da falta do primeiro amor,
eu posso tirar a minha presença de vocês. Isso é sério. O salmista Davi orou a Deus e disse: Senhor, tira tudo de mim, só não tires a tua presença. Olha que poderoso isso. Podia tirar o reino, podia tirar a riqueza, podia tirar as mulheres, podia tirar tudo. Ele disse: pode tirar tudo, só não tira de mim a tua presença. E hoje essa presença vai queimar de novo. Hoje essa presença vai queimar de novo. Olha o que a Bíblia diz, aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos, o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Peraí, vamos apimentar um pouquinho mais essa promessa? Aleluia. Em Apocalipse 21:7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Aleluia. Ei, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você ouviu o que o Espírito falou até aqui? Você ouviu o que o Espírito falou conosco até aqui? Então ele está dizendo claramente: eu vou dar de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ei, seja perseverante, igreja. Seja perseverante. Não desanima por causa da prova que tu está passando. Não desiste se as coisas não têm dado muito certo. Continua clamando, continua caminhando, continua vivendo o Evangelho do Senhor, porque o Senhor vai entrar com providência na tua vida. Ele vai mudar o rumo da tua história. Existe um tempo preparado por Deus, porque nós temos o relógio, mas Ele tem o tempo certo. Nós podemos ter o relógio do ouro, mas a hora certa para ser feliz, quem diz Ele? Eu ouvi isso uma vez e eu acho fantástico. Nós podemos ter um relógio de ouro, mas a hora certa para ser feliz, quem tem Ele. Nós podemos ter dinheiro para comprar os remédios mais caros, mas a cura quem tem é Ele. Nós podemos ter dinheiro para comprar a cama dos sonhos, mas o sono em paz quem dá é Ele. Nós podemos ter dinheiro para comprar a mansão dos nossos sonhos, mas o lar perfeito quem dá é Ele. Davi, sabendo disso, disse: pode tirar tudo, só não tira de mim a tua presença, porque se eu tiver a tua presença eu tenho paz. Se eu tiver a tua presença eu tenho um lar perfeito. Se eu tiver a tua presença eu tenho cura. Se eu tiver a tua presença eu tenho uma família constituída. Se eu tiver a tua presença eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Corremos atrás de coisas materiais, atrás de dinheiro. Só que o Senhor está dizendo: ei, tudo isso é passageiro. Eu sou eterno. De que adianta ter dinheiro e ter uma doença incurável? De que adianta morar numa mansão linda e não ter uma família que se ama, se respeita? Isso tudo é lindo e não é pecado, desde que em tudo isso o Senhor seja o Deus, o Senhor seja Senhor de todas as coisas. Porque eu já falei aqui uma vez, o Senhor Jesus, sendo dono de tudo, não reivindicou nada. Quando Satanás disse te dou todas as coisas, o dono de verdade é Jesus.
Porque tudo quem fez foi Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele não reivindicou. Nós reivindicamos. Nós brigamos. Nós vamos para a justiça. Mas Jesus não. Sabe por quê? Porque quando nós somos cristãos de verdade, quando nós entendemos quem é Cristo de verdade, nós entenderemos que todas essas coisas é para nós usar. Nós somos donos delas, elas não são nossas donas. Aonde caiu? Aonde foi que você caiu? Onde foi que o amor por Deus diminuiu? Caiu na rotina? Quando foi que você parou de sentir o amor por Deus, por Jesus? Ele diz: volta, vê onde caíste, vê de onde caíste, arrepende-te, porque do contrário eu virei a ti e tirarei de ti o teu castigo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero muito a presença dele cada vez mais na minha vida. Eu quero ser transformado por ele a cada dia. A cada dia, meu irmão. E Deus está fazendo algo fantástico na minha vida. Quanto mais eu leio a palavra dele, mais eu quero ver. A minha esposa sai e volta, eu não palavra. Hoje de manhã, eu disse: glória a Deus, aleluia. Comecei a falar em inglês, sentada mesmo. Ela olhou para mim, eu mostrei meus braços, parecia cor de galinha, toda arrepiada. Eu digo: eu não sinto a presença do Espírito Santo aqui enquanto eu estou lendo a palavra dele. Porque se eu estivesse olhando na internet, eu estaria me alimentando da internet. Mas eu estou lendo a palavra, eu estou me alimentando de Deus. Sabe o que acontece? De quem você tem se alimentado? De repente você caiu no momento em que se tornaram outras coisas mais importantes para você do que Deus. De repente outras coisas tomaram prioridade na tua vida e não foi Deus mais. E aí você caiu e ele está te dizendo: ei, volta lá, te arrepende, porque eu não quero tirar de ti a minha presença. O que nós temos buscado, irmãos? Estamos intoxicados de coisas gravadas, de coisas da internet, de pessoas que nós não conhecemos. Ao invés de ler a Bíblia, nós ouvimos a Bíblia. O que é que nós estamos nos alimentando? Se nós queremos transbordar na presença do Espírito Santo, como é que nós vamos transbordar? Se nós nos passamos horas nas redes sociais. Se eu quero transbordar na presença do Espírito Santo, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta. Eu tenho que me posicionar, você tem que se posicionar. Eu lembro, meu irmão. Eu lembro como era. Eu não queria que desse amém nos cultos que eu estava. Sabe, primeiro momento da conversão, nós chegávamos em casa os dois, ela pegava a palavra, eu também, e nós começávamos a ler o mesmo capítulo, para pegar mais estudo. E ela pronta para me dizer: Jesus falou contigo, né? Porque o nosso problema era o nosso casamento quando a gente foi para Jesus. Jesus falou contigo, né? E eu digo: aonde? Naquela hora que o pastor quis tal coisa, eu digo: amém, falou. Mas também falou contigo, né? E ela: quando? Naquela hora que o pastor quis tal coisa. E ali nós estávamos mastigando a palavra de Deus. Teve um dia que eu perguntei para ele: vocês estavam comigo naquele lugar? Eu perguntei para a pastora assim: pastor, não pode ficar aqui? Como assim? Eu não posso dormir aqui na igreja? Porque que paz, que coisa mais linda. Só que eu não estava entendendo que a mesma paz que estava na igreja podia estar dentro da minha casa. A partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a declarar: ei, a minha casa é um pedacinho do céu. Senhor Jesus, entra, esquadrinha toda a minha casa. E se tiver algo que não provém de ti, Senhor, eu quero botar fora agora. Eu quero me desfazer, Senhor, porque entre a tua presença e qualquer coisa que eu tenho, eu escolho a tua presença dentro do meu lar. Quando a presença dele entrou verdadeiramente dentro do nosso lar, o nosso casamento foi restaurado. Quando a presença dele entrou dentro do nosso lar, um câncer que ela tinha foi curado.
Quando a presença de Deus entrou dentro do nosso lar, as coisas começaram a mudar, a atmosfera começou a mudar. As pessoas que estavam ali, que eram tóxicas, o Senhor tirou e começou a trazer outras que Ele enviou para dentro da nossa casa. Ei, esteja preparado quando você aceitar verdadeiramente isso, entender que Cristo quer ser dono da tua vida e você ter essa liberdade para Ele, te prepara, porque você vai estar dentro da tua casa, você vai começar a orar e daqui a pouco você vai começar a falar umas línguas que você não está entendendo nada. Não te preocupa não, é o Espírito Santo adorando o Pai através dos teus lábios. E hoje essa chama vai voltar. Pastor, com que certeza o Senhor tem? Porque o Senhor falou no meu coração. Basta a igreja querer. Aquele que tem sede, vem a mim e... Nós estamos vendo? Aquele que tem sede, vem a mim e... Eu não sei quanto você. A fonte das águas vivas está em seu quente. Agora eu quero saber se você tem sede para beber dessa água. Eu quero saber se você tem sede para beber dessa água. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem quer viver algo diferente a partir de hoje, de verdade? De verdade. Aquele que tem sede, vem a mim e... Coisas que eu não posso falar aqui, o Senhor coloca na minha cabeça, mas eu não tenho Deus assim. Deixa pra lá. Deus queria, a vontade de Deus é que toda alma seja salva. A vontade de Deus é que todo ser humano transporte na presença dEle. A vontade de Deus é que todo ser humano viva de acordo com a palavra dEle. Infelizmente, naquele dia, muitos vão ouvir: aparta de mim, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. E Ele vai dizer: aparta de mim, eu não te conheço. E quem sabe que se expulsa demônio em nome de Jesus Cristo? Quem sabe que se ora por cura em nome de Jesus Cristo? Quem sabe dessas coisas quem está na casa dele? Só que infelizmente tem muita gente que está na casa, mas não está na presença. E o pior é que isso não é só na presença de Deus. Às vezes as pessoas estão dentro de casa, 3, 4 juntos, mas nenhum está na presença do outro. Estão no mesmo lugar, mas não estão presentes. Sabe por quê? Porque por aqui estão em outro lugar. O Senhor está tomando outro rumo aqui, eu vou falar. Vou falar. Tem pais perdendo os filhos dentro de casa. Dentro de casa. Antigamente, quando a gente sentava na mesa, à mesa melhor, nós começávamos a conversar. E normalmente a mãe, que tem um pouquinho mais de sensibilidade, a mulher é mais sensível que o outro, olhava e dizia assim: estás bem? E a gente dizia: tô. Aí ela olhava bem no fundo dos olhos e dizia: estás bem? Aí as cacelinhas enchiam d'água. Não, mãe. Aconteceu isso. Isso está acabando, irmão Manuel. Isso está acabando. Estamos no mesmo lugar, agrupados até em torno da mesa às vezes, mas do lado do celular. Um garfo na mão, o celular na outra, e o filho do outro lado da mesa esperando uma oportunidade
de que o pai e a mãe olhem e me digam: meu filho, tu está precisando de alguma coisa? O que está acontecendo contigo? E é isso que o Senhor ensina na palavra dele, quando naquele dia muitos dizerem: mas eu expulsei demônio em teu nome, eu curei doentes em teu nome, eu profetizei em teu nome. Ele vai dizer: eu não te conheço, aparta de mim. Porque o que ele está dizendo aí? Não adianta estar na minha casa e não estar na minha presença. Não adianta estar na minha casa e não fazer a minha vontade. Não adianta andar com a Bíblia na mão, saber ela de cor e não falar e não fazer o que está escrito ali. Não adianta nada dizer que é cristão e não demonstrar que é cristão. É isso que ele está falando aqui. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Há um filme cristão aí que está rodando uma pequena parte dele. Um homem fica desempregado, vai na porta do pastor, bate, da cidade: pastor, eu estou sem nada, eu estou passando uma situação difícil. E o pastor diz assim: olha, eu não tenho como te ajudar, não sei de emprego, me desculpe, me dá licença que eu estou ocupado. E fecha a porta. Bate na porta de outro pastor. E o pastor diz: quem foi que me enviou? Foi tu? Quem? Foi tu? Bate na porta do outro pastor. E o outro pastor fica indignado assim: eu não estou sustentando o tempo, vai embora. E aquele homem vai para o culto. Quando chega no culto, o pastor vai pregar e ele diz assim: só um pouquinho que eu quero falar. Aí ele conta. Ele diz assim: faz 4 meses que eu perdi tudo. 4 meses que eu perdi tudo e eu bati na porta de alguns pastores. E esse pastor aqui me pediu perdão, disse que não tinha como me ajudar. Agora eu pergunto para vocês: vocês pregam que são cristãos, vocês dizem que são igual a Cristo, mas não vivem como Cristo viveu, não fazem o que Cristo faz. Porque eu bati na porta e ninguém me estendeu a mão. Eu bati na porta e pedi ajuda e ninguém me estendeu a mão. E aí é o que o Senhor Jesus disse na palavra dele: ele diminua e não merece vestir. Tive com sede, tive com fome, não me deste de comer e beber. Tive preso, tive doente e não fosse me visitar. E aí os entendidos disseram: mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? E ele disse: quando um desses pequeninos, quando deixasse de fazer um deles, a mim ele deixasse de fazer. E o Senhor está dizendo: desperta, igreja. Desperta, porque o Senhor quer de novo a chama do primeiro amor. Ele quer de novo a chama do primeiro amor. Ele quer de novo as primeiras obras. Olha o que ele diz: não adianta voltar ao primeiro amor. Está escrito na tua Bíblia: e volta à prática das primeiras obras. Essa noite é noite de reflexão. Essa noite é noite de reflexão. É noite de arrependimento. Mas principalmente é noite em que o Senhor diz: eu não quero tirar de ti o meu espírito. Ele quer incendiar você. Aleluia. Sabe por que o pai corrige o filho? Porque ama. Porque quer o melhor para aquele filho. O Senhor está corrigindo a igreja hoje. Glória a Deus. Irmão Natan, o Senhor está corrigindo a igreja hoje. Arrepende, igreja. Pastor, o Senhor está pegando pesado. Não estou pegando pesado, não. Pesado é saber que um dia quem não obedecer vai para o inferno. Isso é pesado. Pesado é eu me calar ou enfeitar a palavra de Deus para pregar para vocês, quando o Senhor disse o que disse. Está escrito, você leu. Volta, igreja. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras práticas, porque eu não quero tirar de você o meu espírito. Volta, igreja. Eu estou pedindo para você, volta. Quem se afastou, volta. Com o Espírito Santo de Deus. Se porventura, gente, o nosso amor por Jesus esfriou, se permitimos de repente, por uma preocupação,
algo nos tirou da presença dele. Este é o momento que o Senhor escolheu e se deu para nós nos arrepender e para nós voltar ao primeiro amor. Aleluia. Lembra do fervor e da alegria que sentia quando ia aos cultos? Quando você conheceu Jesus? Se lembra? Eu quero fazer um convite hoje. Até que fala o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas eu preciso fazer um convite à igreja que está aqui.